Leira, eu já me conformei que só vamos ganhar algo relevante quando essa primeira geração da era City Futebol Group passar. De maneira geral, são os mesmos jogadores que vêm pipocando nos momentos decisivos. É algo a se refletir, viu, Jubiabá? É algo a se refletir, né? De fato, a gente, claro, manter a base é bom, né? Porque você tem ali já um planejamento estabelecido, você sabe com quem você pode contar, né? Os jogadores se conhecem, tem entrosamento, a parte tática já está ali inserida de maneira bem, né? De maneira bem orgânica, né? Digamos assim, nos jogadores que já estão há muito tempo por aqui. Então tem um lado bom, né? Mas tem um lado ruim. E um dos lados, uma das coisas ruins, né? De você ter a manutenção de um elenco que ainda não conseguiu dar um próximo passo que são os mesmos jogadores que não conseguem dar um próximo passo, né? Então é algo a se refletir, Stanley. Não é uma afirmação de toda equivocada, não. Pelo contrário, acho que faz algum sentido. Acho que faz parte, é uma parte importante, né, quando se pensa em montagem de elenco, né, no todo, etc. Só que também é muito difícil de fazer. Você ter essa leitura prévia da personalidade do atleta somada àquele grupo, somada àquele ambiente, né? Lembrando que assim a personalidade que um atleta reflete numa equipe não necessariamente vai ser igual na outra, né? A maneira de lidar com as pressões é diferente, inclusive o status que ele tem na equipe pode ser diferente da outra e isso mexer. É muito difícil de lidar com isso. Mas eu concordo com o diagnóstico. Eu concordo. A gente estava falando agora aqui de um lance bobo, uma reclamação ridícula que poderia ter sido feita em relação ao pênalti, a invasão no momento do pênalti, e o Bahia queria cobrar rápido o lateral. Mas, assim, vai somando, são esses tipos de coisas, né? Que vão somando. E, às vezes, isso se reflete num comportamento coletivo também. Tem um quê do individual e um quê do coletivo. É verdade. E aí, tem algumas questões também, né? Ontem, por exemplo, eu estava vendo o jogo com meu sogro, né, na casa dele, e aí ele estava indignado com a atuação de Eric, né? Que realmente foi muito ruim. Para mim, talvez tenha sido o pior jogador em campo no jogo de ontem. Né? E aí ele, não, tem que tirar Eric. Aí eu virei para ele e falei, meu sogro, eu concordo com o senhor, mas vai botar quem? Quem é que vai fazer mais do que Eric está fazendo no jogo? Né? Porque assim, Michel Araújo sem ritmo. Aliás, Michel Araújo entregou o quarto gol, né? O quarto gol começa numa falha de Michel Araújo no meio de campo. Né? Que ele vai tentar driblar, não consegue driblar, perde a bola e gera o ataque rápido do gol do Remo, que é o quarto gol que o Bahia toma. Inclusive, a câmera até foca em Michel Araújo depois que ele perde a bola. Né? O corte de imagem vai direto em Michel Araújo. Vai direto nele. Rodrigo Nestor, a gente fica assim, vivendo um Rodrigo Nestor hipotético até hoje. Todo mundo sabe a capacidade que o Rodrigo Nestor tem, mas no Bahia ele nunca conseguiu demonstrar 100% dessa capacidade. Então, assim, eu concordo que Eric fez uma partida muito ruim. Para mim, foi um dos piores em campo, se não foi o pior. Mas a gente olha para o banco, aí vê um Rodrigo Nestor hipotético, vê um Michel Araújo sem ritmo, né? Aí vem um garoto como David Martins. Aí você fica, porra, e aí? Né? É melhor apostar numa manutenção de Eric no campo, que é um cara físico, é um cara que numa jogada ali pode conseguir uma arrancada, pode conseguir alguma coisa diferente, ou você colocar os caras que a gente já sabe que dificilmente irão resolver. Michel, eu até vou ser justo, tá? Eu acho que existe uma injustiça com o Michel Araújo em alguns momentos, porque a galera quer ficar botando o Michel Araújo no mesmo bolo de Rodrigo Nestor, né? Como os dois vieram do São Paulo, né? E tal. Aí a galera, quando vai falar de um, já fala do outro automaticamente. Aí bota a foto dos dois. Rodrigo Nestor, Michel Araújo. Rodrigo Nestor, Michel Araújo. Sério, Michel Araújo, ele já se pagou, né? A única coisa que eu concordo em relação a Michel Araújo, a única coisa, né, é que Michel Araújo é um cara que ele precisa se manter saudável e ele não consegue. É a única coisa que eu posso pontuar em relação a Michel Araújo. Ele não consegue ter sequências muito grandes, né, de jogos no Bahia. Quando ele tá começando a engatar uma sequência boa, aí tem uma lesão. Engatar uma sequência boa, lesão. Então ele não consegue ter grandes intervalos de boa sequência, né, com a camisa do Bahia, e isso é um fator, sim, de cobrança e de preocupação do torcedor. Né? Mas é a única coisa que eu falo de Michel. Tirando isso, Michel, quando esteve bem fisicamente, ajudou o Bahia demais. A gente já elencou vários jogos aqui.
né? Michel fez gol contra Corinthians na Arena Itaquera quando a gente vence jogo. Michel faz gol contra o Bragantino lá em Bragança quando a gente vence jogo, né? Chute de fora da área. Michel vence o jogo com o Atlético Mineiro no chute de fora da área no 50 e tanto do segundo tempo, quando a gente toma aquele gol olímpico de Hulk. Michel ganha aquele clássico Bavi pra gente com um gol de perna direita, né? No 2-1, aquele Bavi que Jean Lucas foi expulso no início, a gente jogou o jogo praticamente todo com um jogador a menos, né? Então, em linhas gerais, Michel Araújo já ajudou demais a gente. Já entregou vários pontos para o Bahia de maneira positiva, né? Então, Michel, eu não concordo que seja colocado no mesmo patamar de Nestor. Nestor, acho que cabe toda e qualquer crítica, né? Porque, de fato, ele não mostrou aquele Nestor que a gente imaginava que seria. Mas Michel, para mim, há um pouco de exagero. Agora, o que eu acho que Michel tem que ser questionado, e a comissão técnica, enfim, departamento médico do Bahia, é porque Michel não consegue se manter saudável durante mais tempo, né? E aí, claro, se você tem um jogador que você não consegue contar com ele durante um bom tempo na temporada, será que faz sentido você manter esse cara aqui? Né? Então, eu acho que o questionamento de Michel é sobre a questão física dele, e não sobre a questão técnica e sobre o que ele já fez com a camisa do Bahia. Já Rodrigo Nestor é o contrário. Rodrigo Nestor se machuca pouco, mas dentro do contexto técnico, ele ainda não demonstrou o potencial que a gente imaginava que ele tinha. Né? Então, eu não concordo muito de botar os dois no mesmo bolo, porque para mim são histórias diferentes dentro do time do Bahia. Né? Essa é a minha visão. Agora, de fato, ontem, com o Michel sem ritmo nenhum, por mais uma lesão que eu acabei de falar, né? Que é esse problema. E o Rodrigo Nestor, que a gente fica vivendo esse Nestor hipotético até hoje, a gente não tinha que mudar seu jogo no segundo tempo. A verdade é essa. Mas em que pese também o 2026 de Michel ainda não existe, né? Sim, sim. É um 2020 por conta das lesões, né? Duas, se não me engano. Não, acho que foi uma só, mas uma mais longa, né? Mais longa, né? Mas ele é praticamente inexistente. É um jogador que não fez ainda uma contribuição para a temporada, que já vai agora para o terceiro mês. Mas concordo com você. Além de ser um jogador que já se pagou, é uma ferramenta importante para o treinador. É um jogador capaz de jogar em mais de uma posição, que entende as leituras, que se entrega. É uma série de coisas que ele, de fato, ajuda. E outra coisa que é bem importante, que é dentro do esperado. Se espera muito mais de Rodrigo Nestor do que de Michel Araújo. Pelo menos na minha, eu sempre esperei mais de um do que do outro. E aí eu consigo me acomodar, vamos colocar assim, né, mais com a situação de Michel do que com a situação de Nestor. Né? Essa resposta de Nestor, ela ainda não aconteceu de fato, ou pelo menos de maneira consistente. Né? Nestor tem lampejos. Ele não é um jogador para ter lampejos, sobretudo a idade que ele tem. Ele é um jogador para viver com um mínimo de consistência. Se ele jogasse numa posição que fosse muito mais difícil viver de consistência, por exemplo, a posição onde Cauli jogava, é muito mais difícil viver de consistência naquela posição. Mas não é o caso de Nestor. Nestor vive numa posição em que, por exemplo, um jogador como Jean Lucas, que não tem assim, que não é brilhante todas as partidas, mas ele tem a consistência ali, ele entrega a consistência, né? O que ele entrega é mais do que os outros, porque é uma posição que é fácil de entregar algum conteúdo, né? Até por isso, por exemplo, as críticas a Eric ontem, né? A Eric, quando ainda jogando naquela posição de armador, seria mais ou menos a posição de Nestor, pouco entregou, não entregou box-to-box direito, não entregou agilidade no passe, né? Velocidade no passe, não entregou as melhores escolhas, né? E entregou marcação ok. Então, assim, naquela posição tem muito a entregar. Veja Everton Ribeiro, o quanto entrega, né? Sendo um craque, mas também entrega para o time em relação à fase defensiva, por exemplo. Né? Acho que falta... Nestor poderia ter mais consistência quando entra, e assim, dentro da minha expectativa em relação a ele, ainda está abaixo. Verdade. Rafael Nunes foi bem aqui, na minha opinião. Infelizmente, nosso banco vem muito mal com Ademir, Nestor e Michel, e não temos os moleques da base que acredito que iriam surpreender nessa hora. Cauê e Juan. Um abraço muito a todos. Bem. Muito Juan bem, tá machucado, né? E Cauê tá na seleção brasileira convocado para o Sul-Americano. Só fazer um adendo, não acho que Nestor tá entrando mal, não. Tá? Inclusive, ontem, de novo, ele não foi mal, mas não foi bem. Ele precisa ir bem, né? Ele precisa, ou pelo menos ser mais consistente. Né? Eu acho que esses últimos 3, 4 jogos o Nestor tem entrado dentro do que é esperado ali, mas só ok.
Mas ele não fez uma partida Eric, por exemplo, né, de se superar, né? Num recorte de 4 partidas, pelo menos uma dessas partidas você tem que estar ali mostrando mais, sabe? Que pode mais. Só ser uma engrenagem funcionando é insuficiente para o que eu espero dele, né? De Nestor especificamente. É isso. Reginaldo Lima, o mesmo time do ano passado e querem que o Bahia suba de patamar. Arias era melhor que Roman. Thiago era melhor que EV. A única melhora foi Kiki por Kaique, mas nada de outro mundo. Na prática, eu concordo com você, Reginaldo. Na prática. Porque Kiki, de fato, já mostrou mais do que Kaique. Esse início de brasileiro de Kiki já foi mais uma vez ontem, para mim, inclusive, no primeiro tempo, o melhor jogador do primeiro tempo foi Kiki, na minha opinião. Né? Não só pela assistência, mas porque o jogo do Bahia se desenvolveu muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Né? Pulga conseguiu uma jogada ou outra ali, conseguiu algumas arrancadas, mas as oportunidades mais claras do Bahia surgiram pelo lado direito, né? Com o Kiko Oliveira no primeiro tempo. Então, para mim, ele foi o cara que mais teve ali contribuição na primeira etapa. Né? E eu concordo que ele já ajudou, né? Ou conseguiu ser mais efetivo do que Kaique no Bahia. Arias, ainda que mal, né? Porque durante boa parte da temporada passada a Arias estava mal, a gente precisa falar sobre isso. Mas um Arias mal é mais experiente e talvez seja um cara mais pronto do que um Roman que está em construção. Então, na prática, sim, mas na teoria, para mim, a troca foi legítima. De você trocar um lateral de 33 anos por um de 21, para mim foi assim, tá dentro do entendimento do que deveria ser feito, né? E Thiago, na minha opinião, de fato, contribui mais do que Everaldo, né? Só que Thiago foi uma venda necessária. Então, assim, na prática, eu concordo com boa parte do que você falou aí. A única dúvida que eu faço é que eu entendo a troca de um lateral de 33, 34 anos por um de 21, né? O problema é que o de 21 que chegou ainda não conseguiu se firmar, porque se Roman tivesse jogando 20 centavos a mais de futebol, a gente não ia nem falar de Arias aqui, sinceramente. Né? Não iríamos falar de Arias aqui. Né? Ou talvez se Gilberto não tivesse se machucado, nós tivéssemos aí o Gilberto trabalhando mais, né? Jogando mais, e a gente não tivesse o Roman tão exposto, né? Então, assim, são situações que terminam acontecendo com a gente. E sobre o Bahia, em linhas gerais, mesmo né, com essas situações que você falou de mesmo time e tudo mais, o Bahia conseguiu engatar um brasileiro, início brasileiro, o melhor da sua história, né? E melhor do que no passado. Então, assim, é importante a gente fazer esse adendo também, né? Eu acho que tem uma coisa, uma peça muito específica que faz a diferença, né? Que é ter Eric em forma, ter Eric jogando bem. Isso faz a diferença da gente ter um time com a performance, pelo menos manter a performance de parte do melhor Bahia do ano passado. Né? Mas é ter um jogador que reserva ou não mantenha um nível alto, sobretudo de intensidade da equipe. Eu acho que isso faz uma diferença. Concordo absolutamente em relação a Kiki barra Kaique, inclusive em eu justificar de gostar da contratação, eu fui muito claro, assim, eu só avalio bem essa contratação porque Bahia precisa de um jogador de mais voluntariedade na parte defensiva para aquela função, então isso era uma coisa mais capaz de realizar jogo físico, e outro porque a gente precisa se desfazer de Kaique. Esse jogador está chegando para o lugar de Kaique. Não é o jogador ideal para a posição, eu já repeti várias vezes aqui, eu preferia ter um jogador mais alto, mais forte, com mais presença de área, com outro tipo de entrega. Não precisava ser um jogador de lado de campo, de ponta, não precisava ser exatamente isso. Mas, tipo, um Moisés da vida, por exemplo. Ser um pouco mais parecido com o perfil de Moisés. Um jogador que joga de lado de campo, mas não no lado do campo, não colado à linha, mas com presença de área, com capacidade do jogo associado, com bom arremate a gol, né? Um jogador seria mais nessa pegada. Mas Kiki entrega muito mais do que Kaique. Muito, muito, muito mais. E aí eu considero uma boa contratação. Estou contigo em relação ao Roman. Acho que o Roman não é uma má aposta, inclusive para o curto prazo mesmo. Não falo nem no longo prazo. Acho que é uma questão de tempo da gente dele encontrar um melhor equilíbrio dentro desse time. Né? A Arias Arias não fez um bom 2025. Não jogou bem em 2025. Não lembro de uma grande partida de Arias em 2025, como foi em 2024, em diversos momentos, na verdade, para falar. Isso tem um peso.
E eu acho que o grande pecado do Bahia foi não conseguir trazer o centroavante, ou já especificamente o Alejo Vélez, desde agora. E isso o Bahia vai sofrer em termos das suas pretensões de evolução. O Bahia vai sofrer. Até porque, provavelmente, para encaixar, né, a gente não sabe como é que vai ser lá o encaixe de Alejo Vélez nesse time, mas ele só vai ter meia temporada para poder entregar resultado dentro desse campeonato brasileiro. E aí pode ser fatal, como está sendo agora para Román, por exemplo. Jogadores de baixa idade chegando para jogar no outro país pela primeira vez, quer dizer, não no caso de Alejo Vélez, né? Mas chegando para jogar no outro país, um time que joga de uma maneira diferente. Isso pode implicar no não rendimento dentro do que é esperado, dentro do que é o potencial do jogador.